E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao canal A Ciência Central. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma questãozinha da SpaceX. A SpaceX, pessoal, para quem não sabe, é uma prova para quem pretende seguir carreira militar, ser oficial do Exército. Então, trouxe uma questãozinha de química aqui relacionada ao tema estequiometria. A gente tem aqui algumas informações da questão que está falando sobre a importância e utilização do gás acetileno, principalmente em maçaricos, como combustível, né? E depois a gente tem aqui 3 etapas, que são as etapas de produção desse gás. Na sequência vem a parte importante, né? Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa de obtenção do gás etino por esse método é de 100%, ó, já temos uma informação importante aqui, pessoal. O que isso significa? A gente deve considerar que não há formação de subprodutos em nenhuma dessas reações, ou seja, tudo que eu utilizar aqui será consumido e transformado nos reagentes, certo? Na sequência, então, a massa de carbonato de cálcio necessária para produzir 5,2 gramas do gás etino e temos as opções, né? Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que prestar atenção nessa questão ele deu a fórmula aqui, né, do gás etino. Então, se a gente reparar, ele aparece aqui na terceira etapa, C2H2. Bom, ele aparece na terceira etapa e ele pede para a gente a massa de carbonato de cálcio que deve ser utilizada, certo? Está aqui, ó, carbonato de cálcio necessário para produzir 5,2 gramas. E o carbonato está aqui na nossa primeira etapa. Então, pessoal, olha só. A gente tem que fazer o caminho inverso, na verdade. Em vez da gente começar da etapa 1, a gente tem que começar da etapa 3, que se a gente reparar bem, primeiro aqui o carbonato de cálcio, ele produz o óxido de cálcio, que depois, na segunda etapa, é utilizado o óxido de cálcio para reagir com o grafite e formar o nosso CaC2, que é um dos reagentes da etapa 3 que dá origem ao nosso etino. Então, o que a gente tem que fazer para resolver essa questão, que é o detalhe, né, nessa questão, primeira coisa, a gente tem que descobrir a quantidade de CaC2 que produz 5,2 do gás, depois a quantidade de óxido de cálcio, que o valor anterior de CaC2 que a gente encontrou vai produzir, e por último, o valor do óxido de cálcio, utilizando o valor do óxido de cálcio, a gente encontra o valor do carbonato de cálcio, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que vai ser utilizado, é calcular as massas molares de cada uma dessas substâncias. Então, eu vou fazer aqui, ó, C2H2. Em todo vestibular ou prova que a gente vai fazer relacionado de química, sempre tem como rascunho, para utilização de rascunho, a tabela periódica. Então, para a gente calcular as massas molares, a gente só precisa de uma tabela periódica. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é 12, como eu tenho 2 aqui, então 12 vezes 2, mais a massa do hidrogênio é 1 vezes 2, isso vai ser igual a 24 aqui, né? Mais 2. Isso vai ser igual a 26 gramas. Certo, a massa molar do etileno, então, está calculada. Agora, nós vamos calcular a massa do CaC2. O cálcio, pessoal, a massa molar dele é 40, mais
carbono 12, né? Vezes 2 novamente aqui. Isso vai dar 24 mais 40, igual a 64 gramas, certo? Beleza, tá aí. Agora a massa do óxido de cálcio. Cálcio, de novo, 40, mais a do oxigênio, que é 16. Então isso aqui corresponde a 56 gramas, ok? E por último, a gente vai calcular do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, o cálcio 40 novamente, mais um carbono, 12, mais 3 vezes o oxigênio, que é 16, certo? Se vocês fizerem essa continha aí, vocês vão encontrar que o valor é 100 gramas. Bom, até aí, beleza. Calculamos as massas molares de cada uma das substâncias. E agora vocês vão entender por que a gente vai utilizar isso. Olha só aqui, se eu olhar nessa terceira etapa, eu tenho que 1 mol de CaC2 produz 1 mol de etino, certo? Olha, eu tenho uma relação então que me diz que 1 mol de CaC2 produz 1 mol de C2H2, que é o nosso gás etino. Mas, ao invés de eu utilizar o mol, eu vou fazer essa relação em gramas, porque eu sei que 1 mol de CaC2 a gente calculou, é 64 gramas, e 1 mol de etino é igual a 26 gramas. Certo, pessoal? Até aí, espero que vocês tenham entendido. Bom, mas eu não tenho 26 gramas de etino. O exercício deu para a gente 5,2 gramas, certo? Então a gente quer saber quantas gramas que 5,2 gramas de etino, quantos gramas eu precisei reagir de CaCO2 para produzir 5,2 gramas de etino. Bom, se vocês fizerem essa conta aí na casa de vocês, vocês vão encontrar que esse valor é igual a 12,8 gramas. Bom, até aí, espero que vocês tenham entendido. Então, essa aqui é a primeira etapa nossa. Agora, a gente vai para a segunda etapa, né? Bom, agora, pessoal, eu preciso saber quantas gramas de óxido de cálcio eu tenho que usar para produzir 12,8 gramas de CaC2, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa usar essa mesma relação aqui. Eu sei que a proporção estequiométrica aqui também é 1 para 1. Então, eu sei que 64 gramas de CaC2 estão para 56 gramas de óxido de cálcio. Se eu tiver 12,8 gramas de CaC2, quanto que vale isso aqui? Então, esse valor, se vocês fizerem aí, vocês vão encontrar que é igual a 11,2 gramas de óxido de cálcio, certo, pessoal? E por último, agora a gente tem que fazer essa relação aqui com o nosso carbonato de cálcio, né? Eu sei que a proporção estequiométrica também é de 1 para 1 de carbonato de cálcio e óxido de cálcio. Então, eu tenho que 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 56 gramas de
óxido de cálcio, certo? Bom, se eu tenho 11,12 gramas de óxido de cálcio, quanto que é X? O valor de X vocês vão encontrar que é igual a 20 gramas de carbonato de cálcio. Então, pessoal, olha só que interessante a questão. A gente precisou resolver ela de trás para frente, né? Começando do final para chegar no início. Então, se a gente partir de 20 gramas de carbonato de cálcio, após se processar essas três etapas aqui, que a questão nos dá, a gente chega na produção de 5,2 gramas do gás etino. Bom, tá aí a questãozinha. Não é uma questão difícil, é mais trabalhosa do que difícil, né? E tem que ter essas sacadinhas aí de começar da última etapa para o final, para a realização das contas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou da resolução, deixa um like aí, se inscreve no canal que a gente vai estar sempre trazendo resolução de questões de vestibulares. Obrigado e até mais.